Nesse problema, nós estamos interessados em calcular o campo elétrico nesse ponto P, acima desse plano, dessa placa fina, infinita, isolante, com densidade superficial de carga, sigma, porém que tem um furo. Então, repara, é um plano praticamente infinito. O que significa infinito? E quem está aqui no ponto P não consegue enxergar as bordas. Então, esse é o sentido do infinito. Bom, essa placa não é uma placa inteira, ela tem um furo aqui, e esse furo quebra a simetria aqui e nos impede um pouco de calcular o campo elétrico nesse ponto P usando a lei de Gauss, porque aquele produto E escalar dA não vai ser exatamente EdA em todos os pontos. Esse exercício pode ser concebido usando o princípio da superposição. Ou seja, nós vamos trocar um problema de uma placa com um furo por dois problemas, um de uma placa, outro de um furo, e somar os dois efeitos. Então, vamos lá. O campo elétrico produzido por essa placa com furo nesse ponto P a uma altura Z do plano pode ser calculado como o campo de uma placa sem furo, uma placa infinita sem furo, mais o campo de um furo. Como assim? Então, lá, imagina a placa sem furo. Ela está carregada positivamente em todos os seus pontos. Mas se eu colocar aqui um disco de densidade de carga em módulo igual da placa, porém em sinal oposto, negativo, essa placa vai anular as cargas nessa região. Então, uma placa inteira infinita sobreposta por um disco de carga negativa faz com que eu tenha um problema que é eletricamente como se fosse uma placa carregada positivamente e tem uma região aqui, um disco ou um furo com carga nula. Mecanicamente, não é um furo, mas eletricamente, essa região não tem carga, é como se fosse o furo. Então, a placa com furo nada mais é do que a soma do efeito do campo elétrico produzido por uma placa mais o produzido por esse furo. O detalhe é que nesse furo, esse furo é descrito por uma placa circular de densidade de carga negativa. Bom, esses dois problemas já foram resolvidos atrás usando ou a lei de Coulomb ou a própria lei de Gauss. Então, vamos lá. Voltando a algumas aulas, nós calculamos pela lei de Coulomb o campo elétrico de uma placa de raio R carregada com densidade linear sigma. Então, se você voltar às notas de aula, você vai ver que nós chegamos a essa expressão aqui. E nessa mesma aula, nós fizemos a seguinte brincadeira. Como seria essa placa se o raio R fosse muito maior do que o Z? Ou seja, qual seria o campo de uma placa se essa placa fosse muito grande, como se fosse um plano infinito? Então, fazendo R muito maior do que Z, essa raiz quadrada tende a raiz quadrada de R ao quadrado, R, eu tenho um termo Z sobre R, mas como R é muito maior do que Z, Z sobre R tende a zero. Então, o campo de um plano infinito é sigma sobre 2ε0, que é justamente o resultado que está aqui em cima, que pode ser calculado pela lei de Gauss. Então, o problema de uma placa com furo é igual ao problema de uma placa mais o de um furo. O da placa é dado por sigma 2ε0 na direção K, na direção do versor aí apontando para o Z, mais o campo elétrico produzido por um furo ou por uma placa circular de densidade de carga negativa, por isso tem esse menos, eu vou somar esse efeito negativo, de um disco carregado de raio R. Então, somando esses dois campos, nós temos, finalmente, esta expressão aqui. Então, o campo elétrico naquele ponto P é dado, aponta na direção perpendicular ao plano, apontando para cima com esta intensidade. Substituindo os valores de densidade superficial de carga, reparem, Coulomb por metro quadrado, e o da altura do ponto e do diâmetro, do raio
daquele furo, ambos em metros, cuidado com a transformação de unidade, substituindo esses valores, nós vamos chegar aqui, o módulo do campo é da ordem de 0,2 newton por coulomb. Ok? Então, não se esqueça aí de ajustar as unidades para o sistema internacional, em especial porque no mundo da eletrostática, do eletromagnetismo, as unidades não são tão comuns como eram no mundo da mecânica. Então, é sempre mais seguro passar tudo para o sistema internacional, porque as unidades ficam mais fáceis de serem calculadas. Então, a grande sacada desse problema é transformar um problema difícil, uma placa com furo, em dois problemas simples, uma placa infinita e um disco cujo campo elétrico nós já sabemos quanto vale.